Olá, amigos do Ciência e Consciência. Estamos de volta hoje aqui com o programa com a presença do professor Marcelo da Luz. O professor Marcelo da Luz, vocês já conhecem de uma entrevista anterior, e nós achamos importante retomar a presença do professor Marcelo para explorar um pouco mais, aprofundar alguns temas que são relativos à obra recém-lançada pelo professor, que se chama Onde a Religião Termina. O professor Marcelo da Luz, para quem não conhece, foi religioso profissional, sacerdote católico, reitor de seminário e deixou a vida religiosa no ano de 2004. Tudo bem, professor Marcelo? Tudo bem, William. Bem. E hoje nós vamos abordar com um pouco mais de profundidade, vamos pedir uma ajuda sua para nós entendermos um pouco mais sobre a personalidade de Jesus Cristo. Na sua obra, você comenta que essa personalidade, que Jesus Cristo, foi construído ao longo do tempo. Você poderia explicar um pouco mais para a gente como foi essa construção? Sim. Importa primeiro dizer que quando nós falamos de Jesus Cristo, falaremos aqui não com o intuito de ofender as pessoas que são crentes ou de jogar lama, né, sobre esse personagem. Não é esse o nosso objetivo, mas algumas coisas que serão ditas provavelmente soarão ofensivas, soarão inconcebíveis para a maioria das pessoas, porque não só a nossa sociedade brasileira, mas as sociedades ocidentais, um terço da humanidade tem Jesus Cristo como o próprio Deus, o identificam com o próprio Criador do universo, uma figura divina. E algumas das coisas que nós falaremos aqui simplesmente desconstroem essa imagem, essa representação. Então, é importante, isso não é novidade para ninguém que estuda teologia, e estou me referindo aos pastores, aos padres, a uma série de pessoas leigas que hoje recorrem à teologia como um campo de conhecimento, que no estudo da personalidade que é Jesus Cristo, nós temos que diferenciar dois aspectos. Primeiro, o que nós chamamos de o Jesus histórico. O que é o Jesus histórico? É o indivíduo, Jesus de Nazaré, que viveu na Palestina no início da nossa era. E diferenciando do Cristo da fé, que são as interpretações feitas a respeito dele, já no princípio, da manifestação dele ao longo dos séculos. Então, o indivíduo Jesus existiu concretamente, sobre ele temos muito poucas informações. Mas é certo que existiu. É certo que existiu. Existem, como para todos os personagens da antiguidade, personagens assim chave, podemos lembrar o próprio Sócrates, figuras que não deixaram algo escrito, como Jesus não deixou nada escrito de próprio punho. Em certas épocas existem críticas ou desconfiança de que esses personagens teriam sido criados, mas existem mínimas, mas evidências assim, suficientes para que não possamos duvidar da existência desse indivíduo concreto. Agora, o salto de pensamento, e considerar esse indivíduo como alguém divino, nisso está todo o problema. Então, o Cristo da fé, porque Jesus Cristo não é um nome próprio. Jesus de Nazaré, geralmente os personagens da antiguidade eram conhecidos pelo local de origem, Nazaré, a cidade na Palestina. E agora, Jesus Cristo é um título honorífico, Jesus o Salvador, o Jesus o ungido, é uma tradução de uma expressão hebraica, o Messias. Então, Jesus Cristo é aquele que é ungido, ou o Salvador do mundo, alguém divinizado. Então, nós temos que diferenciar esses dois aspectos, nesse personagem que nós conhecemos como Jesus. Jesus Cristo é alguém construído historicamente. Por que isso? Se nós observarmos os evangelhos
que nós chamamos de canônicos, são os 4 evangelhos oficiais, você encontra na Bíblia cristã, seja na versão católica como na versão protestante, embora tenham existido dezenas de outros evangelhos que não entraram nessa lista oficial. Se você observa a história de Jesus contada nesses evangelhos, você vai perceber que existe uma evolução, um crescendo nessa questão da idealização dessa figura, né? Da consideração de que ele era um homem excepcional, um homem carismático, alguém que exercia uma influência grande sobre as pessoas, a paulatina, a gradual consideração de que ele era divino. Então, hoje existe um consenso entre estudiosos de que o Evangelho segundo Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito algumas dezenas de anos depois da morte de Jesus. Então, até esse ponto, você tem histórias de pescadores. Você sabe histórias de pescadores, como os pescadores contam histórias, né? Todos os seguidores de Jesus eram pescadores. Então, ao longo de 30, 40 anos, né, você teve uma tradição oral. Ali pelo ano, só pelo ano 70, e isso aí é uma questão de debate entre os pesquisadores, você vai ter o primeiro evangelho, que é o Evangelho de Marcos. Ali, você tem sempre a consideração de Jesus como o Filho do Homem. Agora, mas bem nesse ponto, existiu então um período em que a gente poderia dizer assim, que Jesus se tornou uma espécie de lenda que passava de boca em boca entre as pessoas, e um período onde essa personalidade começou a ser construída planejadamente por outras pessoas? Isso aconteceu ou não? Sim, aconteceu. Antes dos evangelhos canônicos, antes do Evangelho de Marcos, nós já tínhamos alguns escritos que hoje estão no Novo Testamento. São as chamadas epístolas, cartas, a maioria delas atribuídas a Paulo. Nem todas foram escritas por Paulo, né? Uma série delas são apenas atribuídas a ele. Eram cartas esporádicas enviadas a certas comunidades que ele dirigia. O núcleo da mensagem de Paulo é a ressurreição de Jesus, morte e ressurreição de Jesus, como elemento fundamental para a redenção do mundo e dos seres humanos. Mas em nenhum momento Paulo considera Jesus como Deus. Ele considera Jesus como alguém muito próximo do Deus hebraico, mas jamais como Deus. Mas existe todo um enaltecimento dessa figura como mediador único e sem o qual nós não teríamos a salvação. Mas em nenhum momento ele é apresentado como Deus. No Evangelho de Marcos, que é o primeiro, ele é considerado Filho de Deus. Mas sobre você nem imagina o volume de literatura que já foi escrito sobre isso. O que significa esse Filho de Deus? Os evangelhos seguintes, Mateus e Lucas, são praticamente cópias de Marcos. A maior parte do material que está neles vem de Marcos. E existe uma certa porção que vem de outras fontes. Mas eles também não chegam a afirmar a divindade de Jesus. Essa afirmação da divindade vai acontecer com o Evangelho de João, que é o evangelho mais tardio, data aí do ano 100. Alguns estudiosos chegam a projetar a data de redação desse evangelho para o ano 110. Então, esses evangelhos todos aconteceram, foram escritos num período de mais ou menos um século, é isso? Exato. E em concomitância, outros evangelhos foram escritos, também muitos outros também mais tardios, durante a maior parte da história esse material ficou perdido, mas hoje nós temos condições de comparar uma série de escritos que não entraram nessa lista. Mas só para resumir isso que nós estamos, esse crescendo na idealização, no Evangelho de Marcos, que é o primeiro, Jesus ele é apresentado como ungido, como Filho de Deus, ele é apresentado como alguém especial a partir do batismo. A missão dele como enviado especial começa no batismo. No Rio Jordão, João Batista, os personagens são conhecidos. Em Mateus e Lucas, essa eleição divina começa no seio materno. Então já há uma regressão. No Evangelho de João, ele aparece como alguém já divinizado, desde o início do universo.
Então, quanto mais o tempo passa, mais existe essa idealização da figura. Tá? Ele vai se tornando menos homem, menos humano, Menos e humano, se tornando mais divino. mais divino. Mas essas não, essa interpretação que aparece no Evangelho de João, ela não era única. Tá? As interpretações sobre Jesus eram tantas quantas eram seus seguidores. Existiam outras correntes no princípio ali do século II, século III, os famosos cristãos gnósticos, eram uma série de tendências diferentes, existe uma complexidade de estudos sobre isso. Essas interpretações divergentes, tá, elas não capacitam, não capacitavam os cristãos a terem uma visão unívoca sobre Jesus. Então, o que hoje qualquer cristão que você encontra aí na rua, a maioria da sociedade brasileira professa o cristianismo, as pessoas têm uma ideia ingênua, de que essa revelação de que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que Ele é Deus, que Ele trouxe uma mensagem de salvação, que Ele morreu pela humanidade. Isso aí é uma mensagem unívoca, uma mensagem clara, direta, confiada a um grupo, que era o grupo dos apóstolos, que fundaram a igreja, e que hoje todos os clérigos são representantes dessa primeira família, de mensageiros. As pessoas têm essa ideia ingênua dessa linha de continuidade. Jamais, isso é uma coisa que incomoda, vai incomodar. Incomoda, mas não são ignorantes disso, os que estudam teologia, jamais houve uniformidade de pensamento no cristianismo. Desde o pequeno grupo que andou em torno de Jesus, atravessando os séculos, principalmente os primeiros séculos, não houve essa uniformidade que as igrejas cristãs alegam haver. Agora, como foi essa seleção, vamos dizer, se existiam várias interpretações, porque esses evangelhos são os evangelhos que chegaram até a atualidade, vamos dizer, são os evangelhos oficiais, Como é que vocês selecionam eles? Já no século II, começou a haver, nessa briga de correntes, ou nessa divergência de correntes, começou a haver um movimento que mais tarde se tornaria vitorioso. É o que nós chamamos de cristianismo oficial. O bispo Irineu de Lyon, no século II, ele já era o defensor de uma suposta verdade única, de um evangelho único, que seria o evangelho quádruplo, a mensagem de Jesus colocada nesses 4 evangelhos oficiais. Agora, é importante também para quem está nos assistindo saber que o que nós chamamos de evangelho não é uma biografia de Jesus, porque geralmente também essa é uma ideia ingênua, que a maioria dos crentes, a maioria das pessoas que ouvem falar em religião cristã, em evangelho, em Jesus Cristo, geralmente pensam nesse sentido. Você entende que a história de Jesus é contada na Bíblia, Exato. E quando nós falamos de história de Jesus, nós temos essa ideia moderna de biografia, de um relato feito por alguém que observou o nascimento, o crescimento, a obra pública desse personagem, e que haveria coisas objetivas ali a serem descritas. Mas isso não é realidade. O que é o Evangelho? É um gênero literário que foi construído à parte. Em que ele consiste? Ele consiste, na verdade, numa atualização, numa interpretação que atualiza os supostos ensinamentos de Jesus para pessoas que estavam vivendo certos problemas em certas épocas. Então, os primeiros os evangelhos oficiais foram escritos dezenas de anos depois da morte de Jesus. Ora, as comunidades nas quais esses evangelhos surgiram, elas eram compostas por indivíduos que estavam vivendo uma série de conflitos, uma série de problemas, e eles queriam saber o que Jesus faria ou diria no lugar deles. Mas eles tinham essas histórias das quais ouviram falar, certos relatos de milagre aqui, certos ditos atribuídos a Jesus ali, a história contada sobre a morte e ressurreição dele. Então, em um certo momento, uma pessoa, algumas pessoas, um grupo de pessoas, juntou esses relatos e deu a esses relatos uma certa ordem, tentando
comunicar uma mensagem. Uma mensagem que era resposta aos problemas daquelas pessoas que estavam vivendo lá século depois. E que daí você entendia que hoje, por exemplo, uma missa, a pessoa que assiste uma missa, ela entende como se a própria personalidade de Jesus Cristo houvesse falado aquelas ideias, ele mesmo tivesse contado aquilo, e de certa forma a pessoa passa a dar até uma confiança então àquelas palavras, porque ela imagina ter vindo de Jesus Cristo, essa personalidade que tem um significado especial, divino, vamos dizer assim. Exato. Só um exemplo para o pessoal entender, né, do que a gente está falando. Todo mundo já ouviu falar daquela famosa história, que geralmente se conta na Semana Santa, de Pedro que chora depois que o galo canta. Né? Ele negaria Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. E todo mundo já ouviu, mesmo quem não é cristão, quem nunca foi cristão, já ouviu falar dessa história. Ora, as pessoas, quando essa história é lida ou contada durante a Semana Santa, elas imaginam aquela cena acontecendo. Né? Mas veja, isso não ocorreu historicamente. Por que essa história foi contada? Porque os cristãos lá do ano 90, 100, 110, ali no contexto do Evangelho de João, em certas situações estavam já sendo perseguidos. Tá? E na perseguição, eles eram obrigados a renunciar ao nome de Jesus, a renunciar ao seguimento de Cristo. E já havia toda uma campanha entre a corrente que mais tarde se tornaria a corrente oficial, de radicalizar uma postura, né, de que aqueles que fossem perseguidos e presos deveriam insistir, né, na afirmação da fé em Jesus, serem torturados e mortos, tornando-se mártires. Né? É uma solução bastante radical para espalhar, né, ainda mais essa fé, e de forma que quem sofria tortura e morte era muito reverenciado, era muito admirado na comunidade. Mas quem fraquejava e voltava atrás, essas pessoas sofriam preconceito, sofriam pressão, né? Muitas vezes tinham seu retorno impedido. Né? Então havia esse problema. O que fazer com as pessoas que fraquejaram diante da ameaça de tortura, de prisão, de morte, né? E que negaram Cristo? Então, o evangelista, ou o grupo de pessoas que redigiram isso, imaginam essa cena em que Pedro, que teria sido o principal apóstolo, né, o mais próximo de Cristo, aquele a quem foi confiado uma série de tarefas, né, o mais importante entre os apóstolos, ele traiu Jesus. Ele disse que não era seguidor dele, quer dizer, reproduzindo aquela situação que muitos cristãos estavam vivendo naquele momento. E ele chora amargamente, se arrepende, mais tarde ele é chamado pelo próprio Cristo para apacentar as suas ovelhas, para ser o chefe, né, da igreja, etc. Então aquele que foi o principal apóstolo foi capaz de traí-lo e voltar. Né? Então esse retorno também deveria ser concedido aos outros que estavam vivendo naquele momento. Então veja, é uma situação criada. Né? Ela não aconteceu. Mas é como se você estivesse recriando esse personagem, Jesus, né, numa situação totalmente nova, e ele está comunicando uma mensagem para as pessoas no presente. O Evangelho é isso. Né? E é difícil você não imagina o volume de coisas que já foram as bibliotecas inteiras. É bem nesse ponto que eu quero segurar aqui um pouquinho, Marcelo, que nós vamos ter um intervalo aqui, só que quando a gente retornar, eu quero ver contigo o seguinte: qual é a porcentagem, afinal de contas, desses evangelhos que a gente pode considerar, então, como um fato, como uma realidade? Então, só um pouquinho, aguarde a gente aí, que nós já retornamos e a gente vai dar uma olhada nisso aqui com o Marcelo. Informe. O SEAEC e o professor Valdo Vieira convidam os intermissivistas para o site das tertúlias com conteúdo gratuito sobre parapsiquismo. Acesse tertulia.org.br, tertulia.org.br. Olá, estamos de volta no programa Ciência e Consciência aqui com o professor Marcelo da Luz. E no bloco anterior, Marcelo, a gente deixou aqui, né, quicando em frente ao gol essa pergunta para você.
Afinal de contas, do que a gente tem hoje, dos evangelhos, do que está hoje na Bíblia, qual é a porcentagem, o que tem de fato, de realidade lá mesmo, que as pessoas podem considerar com confiança? Eu vinha dizendo para você não imagina o volume de literatura que já foi escrita sobre esse tema, tentando justamente diferenciar o Jesus histórico do Cristo da fé. Embora esse seja um problema que começou a ser abordado há pouco mais de 200 anos dentro da história da teologia, né? Olha, existe um grupo que foi fundado nos Estados Unidos, um grupo de estudos, chamado The Jesus Seminar, ou Simpósio de Jesus. É um grupo formado por uma série de pesquisadores de ponta, alguns deles muito conhecidos. Claro, não são todos os pesquisadores, é um grupo, né, que tem uma afinidade de pesquisa, e eles se propõem justamente a tentar vasculhar e separar aquilo que teria sido originalmente proferido por Jesus daquilo que foi acrescentado, daquilo que é a interpretação póstuma, daquilo que é invencionice teológica, né? Vamos ser bem claros. Segundo as pesquisas desse simpósio, cerca de 18% do que está nos evangelhos canônicos viria do Jesus histórico. Teria uma relação direta com Jesus histórico. Essa pergunta que eu fiz aqui, vamos dizer, inventei a questão na hora, na verdade, ela está sendo respondida. Existe um grupo que está pesquisando e ele quer saber exatamente a porcentagem daquilo que é fato e daquilo que foi uma invencionice. Exato. Mas não é só esse grupo, existe uma miríade de pesquisadores concentrados nesse tema. Agora, esse grupo assumiu uma postura bastante crítica e bastante aberta. Esse seminário, a cada 2 anos, ele é aberto ao público, as pessoas podem assistir às apresentações, podem participar, podem opinar. E esse grupo chegou a essa conclusão. E esses estudos estão em curso, 18%. Cerca de 18%. Do que existe hoje nos evangelhos pode ser considerado como um fato que realmente aconteceu? Seria essa a interpretação correta ou não? Em alguns momentos você pode falar de fatos que estão à base de certos relatos. Por exemplo, é certo que Jesus realizou algumas curas, né? Mas não exatamente do modo como estão descritas ali. Se você olhar para o Evangelho de João, os relatos eles são simbólicos. Você percebe toda uma estrutura montada em torno de 7 sinais ou 7 milagres. E cada um deles tem um objetivo, uma mensagem por trás. E existe um paralelismo depois com certas afirmações sobre a divindade de Jesus. Então, é uma coisa muito bem montada para comunicar aquilo que seria o objeto da fé, né? Mas existe um fundo. Jesus teria, por exemplo, curado algum cego? Sim, muito provavelmente. Agora, toda a carga que vem no relato, né, os detalhes, a narrativa em si, e na maioria das vezes essas narrativas são inventadas, com o propósito de atualizar aquela mensagem para os presentes. Então, mas muitos outros pesquisadores estudam o mesmo objeto, porém com opiniões divergentes. Nem todos os pesquisadores concordam com o simpósio de Jesus. Então, existe uma briga muito grande em relação a isso. Mas qual é a importância disso para nós? É que não existe um consenso sobre quem é esse... Veja, Jesus Cristo é considerado, por 1/3 da humanidade, Deus. O modelo absoluto de perfeição para todo o ser humano. Isso significa, se você não adequar seus projetos de vida com os planos de Cristo, você não alcançará a salvação eterna. E esses planos que a gente tem 18% apenas mais próximo de fatos. Exato. Ou de coisas que ele teria dito. E muitas dessas coisas não estão encadeadas, são pensamentos esparsos, né? Não existe um consenso entre os próprios pesquisadores sobre quem foi esse personagem e o que ele teria realmente feito ou dito. Tá? Isso é fato. Tá? Não há ninguém que estude teologia que possa negar isso.
Se você procura os cristãos simplórios, as pessoas que não têm estudo, as pessoas que simplesmente são fiéis em suas igrejas, elas também terão suas próprias interpretações sobre esse personagem, tá? Que vão, na maioria das vezes, divergir daquilo que é a doutrina oficial de suas próprias igrejas. Então, se você olhar... Existe um aspecto além, vamos ver se a gente entende bem aqui. Primeiro, aquilo que vem dos evangelhos, em torno de 18%, imagina-se que possa ter uma relação mais direta com os fatos. O restante tem bastante invenção e construção de ideias que possa formar uma doutrina, um conjunto de dogmas, algo nesse sentido. Sim. Além disso, ainda existe a situação da interpretação subjetiva, ou seja, quando eu tenho contato com essas histórias todas, eu ainda formo a minha ideia de quem vem a ser essa personalidade. Exato. É nesse sentido. Um detalhe importante. Em 2006, foi publicado nos Estados Unidos o Atlas das Religiões. E, baseado em pesquisa bastante acurada, nós temos a informação de 2006, naquele ano de 2006, havia pelo menos no planeta Terra 33.800 seitas cristãs diferentes. Isso significa 33.800 interpretações diferentes de quem é essa personalidade, Cristo, que supostamente é a referência para toda a vida no universo. Alguma coisa está errada, William. Alguma coisa está errada. Se você parar para pensar, bastariam 2 ou 3 interpretações para você já problematizar, para ter problema. Agora, 33.800 em 2006, provavelmente teremos mais, nós estamos em 2010. Alguma coisa está errada. Agora, se você, como eu falei, aborda um cristão comum, ele vai ter sua representação, a sua fantasia sobre essa personalidade. Eu posso referir a mim mesmo. Eu baseei minha vida em Jesus Cristo a maior parte do tempo. Eu saí há 6 anos da vida religiosa, da vida sacerdotal. Eu busquei Jesus Cristo intensamente. Eu busquei Jesus Cristo como o sentido da minha vida e busquei fundo. Né? E quando eu era criança, quando eu era jovem, eu tinha você imagina Jesus como alguém que tem todas as características de um ser humano o mais terno possível, né? Inclusive alguns teólogos assim, mais modernos falam assim, ele é Deus porque não há ninguém humano quanto ele. Quer dizer, alguém que tem todas as características do ser humano otimal, né? Ou ser humano ótimo. E aí você já percebe o quanto que esse imaginário sobre Cristo está muito baseado naquilo que são os nossos desejos de realização ou as nossas expectativas. Agora, Marcelo, no seu caso, quantos anos você estava com um profissional religioso, vamos dizer, da religião? Foram 20 anos no total. Eu fiz o noviciado em 1980. Esse noviciado é uma etapa crucial dentro da vida religiosa, na qual você se torna religioso, alguém que professa os conselhos evangélicos. Então você promete pautar toda a sua vida no Evangelho segundo os conselhos da pobreza, castidade e obediência. E enquanto isso você vai fazendo os cursos superiores de filosofia e teologia. Ao final da teologia você é ordenado sacerdote. Meu período de estudos no seminário, em vários seminários e em vários países, inclusive, durou 10 anos. Tornei-me sacerdote e durante mais 10 anos atuei como sacerdote. Quando eu falo atuei como sacerdote, celebrei missa, celebrei casamento, celebrei batizado, atendi muitas contas, tudo que o padre faz. É só para não deixar dúvida aí nos telespectadores. Agora veja, se você passou então mais de 2 décadas trabalhando seriamente com isso, estudou, a gente está vendo aqui, você publicou uma obra com nível de erudição avançado, a gente pode dizer, você não sentia um aroma de estranheza? Isso. Sabe esse problema que a gente está falando das interpretações? Você não sentia isso? Ou seja, aquelas pessoas, assim como você, que viveram a condição do seguimento de Jesus, né? A condição de seguir
Jesus e suas ideias. Como fica isso? Como foi para você? Isso me parece uma grande crise quando eu imagino essa condição, né? Exato. Eu passei por várias etapas no meu itinerário, né, desde o fundamentalismo, quando eu era criança. Por exemplo, o que é o fundamentalismo? É você levar ao pé da letra o que está escrito na doutrina da igreja e nos evangelhos. Então, eu pensava que deveria converter meus coleguinhas de escola, converter minha família, porque ninguém na minha família pertencia à religião. Então, eu fui à catequese por minha própria iniciativa, fui coroinha pela minha própria iniciativa, de cumprir aquelas etapas, né, que os jovens católicos cumprem, e eu queria converter o pessoal. Né? Desde uma etapa tão fundamentalista como essa, atravessei uma série de tendências, de interpretações, até chegar a um nível de abertismo bem maior. Mas nesse meio do caminho, vou só contar um episódio, eu fui diretor espiritual, já como padre, de um movimento muito famoso aqui no Brasil, chamado o Cursilho de Cristandade. O que é o Cursilho de Cristandade? Para quem não conhece, é um movimento feito por leigos que procura assim, evangelizar ou doutrinar as pessoas que estão assim mais ou menos, estão meio mornas, né? Então você recolhe esse pessoal, junta num centro, numa casa de retiros, né? Essas pessoas ficam 4 dias encerradas ali e é uma atividade atrás da outra, uma palestra atrás da outra, e você incute os dogmas fundamentais da igreja nas pessoas durante todo esse período. Eu fui diretor espiritual desse movimento numa certa região do país durante algum tempo, alguns anos. Algumas palestras dentro do cursilho são chave, e uma das palestras principais é essa, Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Então, existe uma série de atividades que preparam até você chegar àquela palestra. Ela deveria ser assim, um coração, né, de todo aquele trabalho. Ponto alto, vamos dizer. Ponto alto. Mas nem todas as palestras são dadas por padres. Os padres devem dar algumas, mas a maioria dos pronunciamentos devem ser feitos por leigos, para que os leigos vejam pessoas como eles que chegaram àquelas conclusões. Mas eu era muito zeloso nesse trabalho, então eu treinava o pessoal. E eu procurava incutir neles uma visão uma visão teológica mais moderna, que eles pudessem... O que é essa visão teológica mais moderna? Porque geralmente, hoje eu convivo com pessoas que, muitas delas não passaram pela religião nessa vida, outras há muito tempo, ou outras tiveram assim, aquele conhecimento do catecismo, né, que era feito antigamente, que é aquela visão muito piegas, né, aquela visão assim, de uma religiosidade que é feita só de rezar alguma coisa, né? Não existe nenhum tipo de reflexão, não existe nenhum tipo de atualização disso para o mundo moderno, né? E eu, como alguém que sempre procurei estudar mais a fundo, me preocupava com o modo como as pessoas entendiam a fé, né? Procurava torná-la assim mais concreta para as pessoas, eu queria então levar principalmente para essa pessoa que deveria fazer a palestra sobre Jesus Cristo, alguma coisa que realmente impressionasse, que realmente tornasse assim, tangível, né, essa figura divina. Mas aí eu comecei a perceber que a minha ideia, ou a minha fantasia sobre Jesus Cristo, era inatingível, porque aquelas pessoas não tinham nível de estudos e de leitura, de educação, não passaram pelas mesmas etapas que eu havia passado. Para elas, aquela interpretação subjetiva que a gente estava falando, sim, sua, sim, você não conseguiria fazer com que essas pessoas chegassem, sim, até essa interpretação, sim, subjetiva também. Sim. Então eu não conseguia fazer isso. Então eu levei um choque quando eu vi a apresentação do rapaz, foi muito bem intencionado, mas ele repetiu as histórias que estavam no Evangelho e disse assim: eu encontrei Jesus Cristo, isso mudou a minha vida. Mas eu pensei, o que ele encontrou realmente? O que eu encontrei realmente? Porque, na verdade, o que ele está repetindo é alguma coisa que alguém falou para ele. E alguém falou para esse alguém anteriormente. Né? E, na minha percepção, era algo muito superficial. Eu falei, isso não é suficiente para alguém mudar a sua própria vida. Né? Nós temos um intervalo agora, e daqui a pouquinho nós vamos voltar, rapidinho, e a gente vai explorar um pouco mais essa questão
da pessoa então que está no segmento de Jesus Cristo, ou seja, ela segue essa personalidade, ela entende que essa personalidade está guiando, né? E de repente, num determinado contexto, ela percebe que não é mais isso. A gente já volta e vamos explorar essa ideia com o professor Marcelo. Informe. O SEAEC e o professor Valdo Vieira convidam os intermissivistas para o site das tertúlias com conteúdo gratuito sobre parapsiquismo. Acesse tertulia.org.br, tertulia.org.br. Olá, amigos do Ciência e Consciência, estamos de volta aqui para o terceiro bloco com o professor Marcelo da Luz. Muito interessante aqui a entrevista. E eu gostaria de pegar daquele ponto onde nós estávamos, Marcelo, ou seja, da pessoa que estava na condição do segmento de Jesus Cristo e num determinado contexto, por uma razão ou outra, e até você poderia nos ajudar a entender que razões fazem uma pessoa passar por isso, de achar que não é o caso de continuar a seguir, então, essa personalidade que é Jesus Cristo. Então, dessa percepção de que, na verdade, o que nós tínhamos, e que eu também tinha, de Jesus, era simplesmente uma representação, simplesmente uma fantasia, podemos dizer assim, eu comecei a perceber que eu também tinha dificuldade, em certos momentos, principalmente quando eu precisava explicar certas coisas que eu gostaria de explicar para as pessoas, gostaria de orientá-las para um senso ético mais avançado, gostaria de ir um pouco mais fundo nos problemas que elas apresentavam, gostaria de dizer coisas mais profundas do que para que elas pudessem acertar mais na vida, com aquele sonho que eu tinha como padre, e eu percebia que eu não conseguia encontrar nos evangelhos fontes suficientes para isso. Era uma coisa que eu não podia dizer para ninguém naquele contexto, eu mesmo me surpreendia comigo, mas em muitas situações, porque para quem não está familiarizado, né, na Igreja Católica, principalmente durante as missas dominicais, você tem maior oportunidade de se comunicar com muita gente, e dentro da missa existe um momento das leituras bíblicas. Então, essas leituras já são pré-selecionadas pela própria igreja, existe todo um calendário que você tem que seguir, né? Então, os evangelhos são lidos pouco a pouco, até que se chegue ao fim, depois você inicia um outro ciclo. E essas leituras não podem ser mudadas. Então, em certas ocasiões, a mensagem a ser dada era uma, mas a leitura não ajudava. Não ajudava. Porque eu percebi uma série de coisas que tornava difícil justamente explicar aquela mensagem, porque o texto se prestava a má interpretação, ou a confusão, ou mesmo a mensagem contrária. Então, por exemplo, como é que eu poderia apresentar Jesus como o protótipo do pacifista, ou de alguém que representava muito para o mundo e deveria ser reconhecido pelo mundo como Salvador, e que teria uma mensagem de paz num mundo tão conflituoso e guerras explodindo a todo momento, em todo lugar, se eu me deparava com um texto em que Jesus, por exemplo, recomenda aos discípulos que eles devem portar espadas, e que ele veio não para trazer a paz, mas para trazer a espada. E a pessoa que é cristã já reconheceu esse texto, está lá Então, lá no livro, eu elenquei uma série de coisas que nós podemos chamar de falhas no pensamento e na obra de Jesus Cristo. Vê, isso para a maioria das pessoas é inconcebível. Porque... Você poderia trazer algumas dessas Sim, falhas? Com certeza. Então, uma delas é essa que eu acabei de mencionar, que é o antipacifismo. Que é um outro aspecto que eu exploro no livro, numa série de capítulos, essa relação entre religião e violência, de como a mensagem bíblica ela é ambivalente. Você pode recavar trechos que fundamentam a paz e trechos que fundamentam a guerra. E, em certas situações, o mesmo texto pode dar as duas mensagens, as duas interpretações divergentes. E você, então, precisa retrabalhar, reinterpretar esses textos. Você encontra pessoas que vão dar uma interpretação muito diferente da sua.
de forma que, se você pudesse tirar esse texto fora e ler uma outra coisa, seria preferível. É claro que a maioria dos padres não pensa desse modo, sequer às vezes enxergam esse problema, mas eu enxergava esse problema. Isso era terrível para mim. E como você passava por isso, Marcelo? Bom, eu estudava muito, procurava assim, os melhores comentários, os melhores exegetas, né, e procurava. Só que para você desbastar esses problemas, você precisa entrar em certos detalhes exegéticos, quer dizer, de interpretação da Escritura. E o povo não tem escolaridade para isso. Então eu me deparava muitas vezes com pessoas que diziam: mas o senhor está falando de uma coisa, é até bonito isso, mas isso não está escrito lá na Bíblia, o que está escrito é isso. Então, como é que você explicava para as pessoas que esse Jesus, que seria um suposto mensageiro do perdão, por exemplo, porque o perdão é uma das mensagens supostamente centrais dos evangelhos, mas esse perdão ele é sempre condicional, né? Existem uma série de parábolas que Jesus conta, se as pessoas serão lançadas ao fogo, serão separados os cabritos das ovelhas, e uns vão sofrer, os outros vão para a glória. Então, essa recomendação do perdão é algo compulsório, né? É algo exigido, não é algo incondicional. Então é uma mensagem bastante deficitária, né? E eu gostaria de encontrar, naquele período, né, eu gostaria de encontrar passagens que fossem claras, que tivessem um teor de sabedoria, que eu encontrava em outras fontes. Lembre-se, eu ainda era religioso, né, naquele período, então eu lia coisas em outras tradições orientais, no budismo principalmente, zen budismo. Eu encontrava mensagens que cairiam como uma mão na luva para comunicar uma mensagem de que nós precisamos pautar nossa vida no ideal da paz, mas não conseguia fundamentar isso pelo Evangelho. E era bastante complicado passar por isso. Alguma vez você tentou fazer algo prático nesse sentido? Sim, eu era muito criativo no sentido, e para isso você tinha que até transgredir certas leis da igreja. Eu me dava muita liberdade litúrgica, então às vezes eu substituía certas leituras. Isso não era permitido, mas eu criava teatro, eu muitas vezes traduzia, porque a versão que você tem para ler é uma versão que soa muito estranha à população, porque é uma versão muito bem construída, na segunda pessoa do plural, e as pessoas não vivem isso no dia a dia. Então eu retraduzia aquilo numa linguagem popular, criava histórias, teatro, trabalhava com jovens, essa coisa toda, mas eu percebia que era um forçar muito a barra. Era a minha religião, eu era pároco de uma paróquia de um único habitante que era eu mesmo, né? E hoje eu posso dizer que todo teólogo é o pároco de uma paróquia de um habitante só, porque a interpretação dele, que parece muito brilhante, mas que não fará sentido para a maioria das pessoas. Ou se fará para um certo grupo, mas esse certo grupo vai se chocar com tantos outros que têm interpretações muito diferentes daquela. De forma que, onde está a objetividade dessa mensagem, né? Então, hoje, eu penso que nós precisamos assim, debater abertamente a questão da mensagem bíblica como você tem que tirar toda essa crosta do dogma. Hoje eu estou livre para fazer isso, naquele tempo eu não era livre para fazer isso. Agora, isso então, não é tão simples, não é tão simples. Como é que uma pessoa hoje, se você for pensar bem, né? Uma pessoa que fale alguma coisa que aborde a realidade da personalidade de Jesus Cristo, não como o ser que é um Deus ou é o Filho de Deus, mas como um ser humano. Isso não é bem visto. Eu imagino que deva ser difícil também, e não sei nem se é possível fazer isso hoje dentro do contexto religioso de alguma maneira. Geralmente os teólogos, principalmente teólogos mais modernos, porque existem diferenças de enfoque teológico, né? Existe aquele enfoque mais fundamentalista, ou doutrinário, no sentido ortodoxo, de que falou, está falado, né? E você tem que baixar a cabeça, obedecer. Jesus é Deus, se Ele quer castigar, Ele vai castigar, mas Ele quer perdoar, Ele não quer, é a pessoa que se joga no inferno, todos esses artifícios, né? Mas existe uma série de correntes mais modernas que procuram, assim, fazer a interlocução dos conteúdos doutrinários ou teológicos com outras ciências humanas, psicologia, sociologia, história. E aí você tem uma série de reconstruções
que muitas vezes tentam fundamentar ou justificar aquilo que é absurdo, né? E então, mesmo aqueles que se deparam com certos questionamentos, como eu me deparava, às vezes acabam dando nó em pingo d'água e voltando a reforçar a própria crença. Mas eu não fiquei satisfeito com as explicações que eu recebi, com as coisas que eu estudava dentro da teologia, e passei a perceber uma série de falhas no pensamento e na obra de Jesus Cristo. De forma que, quando eu digo Jesus é humano de verdade, com as falhas que nós estamos sujeitos a cometer. Então, lá no livro eu elenco pelo menos 15 falhas no pensamento e na obra dele, imaturidades, provas da inépcia, né, dessa consciência. E isso será difícil assim, para o leitor que é religioso, e eu penso que muitos que estão acompanhando aqui estejam assim, com um nó na garganta, né, ou já desligaram. Mas nós precisamos realmente enfrentar isso. Então você tinha me pedido alguns desses exemplos. Não, já citei o antipacifismo, né? Mas uma das coisas que muito me impressionavam era como o amor, que é um outro conteúdo, que é visto como o núcleo, né, do Evangelho, e os religiosos modernos falam de amor incondicional. Jesus é o arauto, o mensageiro do amor incondicional. Como esse amor, na verdade, pregado por Jesus, é um amor condicional e sectário. Né? Por quê? Eu vou me lembrar até um pronunciamento feito até fora da tradição católica, né? Chico Xavier, que é um outro personagem célebre e protagonista dentro do Espiritismo. Recentemente, a Rede Globo apresentou um especial sobre ele, e o final desse especial mostra o próprio Chico dando uma entrevista e dizendo que ele não encontrou, ele já estava bem adiantado em anos, né? Ele não havia encontrado até então uma filosofia de vida que melhor retratasse o que seria a missão do ser humano. E essa filosofia de vida estava resumida na frase dita por Jesus na última ceia, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. As pessoas, quando ouvem isso, dizem, tudo bem, nós podemos encontrar uma série de probleminhas nos evangelhos, muita coisa não está clara, mas uma coisa é certa, o amor, né, nessa versão, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é a mensagem principal para toda a humanidade, e isso faz com que nós continuemos a considerar Jesus Cristo como a referência, o fundamento, o ideal de perfeição. Agora, se você for lá no Evangelho onde isso está escrito, você vai perceber que no Evangelho de João, na última ceia, esse amai-vos uns aos outros não é um amor universal, é aquele apreço, aquela consideração, aquele amor que os discípulos deveriam ter uns pelos outros, entre eles. E eles estavam em franca oposição aos judeus, que eles viam como inimigos, satanizavam os judeus. Eu precisaria de um programa inteiro para poder explicar isso, mostrando nos textos, né? Mas existe uma satanização dos judeus, e existe também uma satanização que não é tão aparente, mas hoje, tendo uma série de outros escritos que foram recuperados, por exemplo, o Evangelho de Tomé, nós podemos perceber que o Evangelho de João foi provavelmente uma reação ao Evangelho de Tomé, porque o Evangelho de Tomé apresenta um Jesus Cristo, uma interpretação muito diferente daquilo que aparece no Evangelho de João. No Evangelho de João, Jesus é Deus e não há paralelo com ele, né? Você precisa reconhecer essa diferença, você precisa reconhecê-lo como caminho, a verdade e a vida. A sua existência depende radicalmente dele. No Evangelho de Tomé, Jesus é um mestre que orienta para a verdade, mas uma vez que o discípulo, o aluno, chegou a essa verdade, ele se torna um igual. Ele é um orientador, ele não é um mestre absoluto. E existia essa rivalidade entre essas comunidades, e o Evangelho de João deixa transparecer isso. Tanto é que aquela famosa história que todo mundo sabe, o Tomé, que é o incrédulo, né? O São Tomé, que precisa ver para crer, é uma história que está no Evangelho de João justamente para desacreditar aquela tradição. Porque não era interessante você ter uma interpretação de Jesus como alguém que era assim muito liberal, que colocava as coisas horizontalmente. No Evangelho de João você tem uma obrigatoriedade de reconhecer Jesus como Deus. É uma mega idealização, né?
Então esse amor tem nada de amor universal ou algo que possa fundamentar a orientação que nós devemos adotar para a nossa vida. No entanto, é um argumento na tentativa de mostrar que pode até existir alguns erros nos evangelhos. No entanto, essa é uma verdade que não poderia se ir contra. Exato. No entanto, é uma verdade com uma interpretação que distancia ela do que seria a realidade mesmo do que aconteceu. E antes que o pessoal comece a me engolir e mandar mensagens negativas aqui no nosso blog, nós não estamos questionando o bem feito pelo Chico Xavier, o bem feito pelos cristãos nas seitas cristãs, a caridade feita, tudo isso tem o seu relativo valor. Né? Só é ilegítimo você fundamentar, dar como justificativa para essas ações altruístas esse amor pregado no Evangelho, porque é um amor que leva a outra direção. E se você olhar na história, o que a pregação religiosa ocasionou? Muito conflito, muita guerra, muito teoterrorismo. Tá? A história repleta de episódios sangrentos justamente porque isso está lá no Evangelho como semente. Isso é uma coisa muito séria, William. E uma vez que a pessoa percebe isso, eu penso que seja muito desconfortável conviver com isso. E querer evitar isso, discutir isso. Mas isso é apenas um dos aspectos, tá? Eu posso falar que Jesus... aí as pessoas falam, a prova da divindade de Jesus eram os milagres. Mas se nós formos analisar profundamente o fenômeno, nós vamos ver que Jesus incorre, como tantos outros místicos incorreram, no engano parapsíquico. O que é esse engano parapsíquico? Esse engano parapsíquico é a condição de que... É você assumir a condição de que o desenvolvimento do parapsiquismo é algo íncito a qualquer um de nós. É uma capacidade da consciência, uma manifestação da consciência. Uma vez que você é capaz de se comunicar com dimensões extrafísicas ou vivenciar uma série de fenômenos que ultrapassam a materialidade do mundo, a condição corpórea, você faz isso enquanto um ser que é capaz de desenvolver algo que é inerente à nossa condição. E isso não significa que o que as pessoas chamam de poderes paranormais, ou poderes espirituais, ou fenômenos extrasensoriais, que eles sejam uma revelação divina ou sejam milagres, porque eles são coisas que estão dentro do próprio âmbito, da própria capacidade da consciência. Entendi. Então, muito da religião encontra origem na interpretação falsa de fenômenos parapsíquicos. Ou seja, os fenômenos podem ter acontecido realmente, em alguns casos até levado, por exemplo, a algum tipo de cura, que depois se chamou de milagre, talvez uma nova interpretação. E isso é uma coisa, isso seria um fato possível pelo que a gente estuda. Agora, outra coisa é a justificativa que se pode dar em cima desse fato. Exato. Por um exemplo concreto, alguém pode fazer uma projeção de consciência, ou desdobramento na linguagem espírita. E você vai encontrar outras consciências na dimensão extrafísica. Você retorna e se recorda disso. Foi uma projeção lúcida. Prova muito concreta para a pessoa que experimentou. Uma autoprova. Mas a pessoa acaba atribuindo aquilo que ele viu no extrafísico a condição da divindade. Encontrou seres de luz, anjos de luz, mensageiros celestiais. E ele começa então a estabelecer uma relação de subserviência ou de dependência em relação a essas consciências. Aí começa a nascer toda uma relação mística. Então Jesus atribui tudo o que ele faz enquanto fenômeno parapsíquico ao Pai, a figura de Deus. Então um poder sobre-humano. E ele não leva os seus seguidores a desenvolver essas capacidades. Ou se ele faz em alguns momentos, é sempre dizendo que esse poder vem do alto. Então as pessoas elas não têm condição ou a possibilidade de se desenvolver, se autodesenvolverem. Você sempre tem necessidade, e o cristianismo
acabou fincando isso muito na consciência Insiste bastante do nisso, mundo, né? De que tudo que é bom no ser humano tem que ter vindo de outra instância superior. O ser humano não é capaz por si mesmo de eleger valores, de construir esses valores e de chegar a uma plenitude. Se você faz algo de bom é porque isso você recebeu. De alguma forma isso vai criar uma dependência, né? Exato. Você nunca poderia desenvolver, por exemplo, por si mesmo, determinada habilidade. Muito interessante, Marcelo. Nós estamos aqui, novamente, né, estamos vencendo aqui o tempo desse bloco, que é o terceiro bloco do programa. Eu acho importante a gente retornar aqui com o Marcelo, porque tem uma série de temas muito interessantes para a gente trabalhar. Então, eu quero te agradecer a presença nesse programa de hoje e também lembrar, né, nós vamos ter o lançamento da sua obra, né, a obra Onde a Religião Termina, é uma pergunta, né, onde a religião termina. E o lançamento vai ser no dia 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. Estiver nos assistindo 5 de fevereiro de 2011. 2011. Né? De 2011. Então, tá bom. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado aí aos nossos espectadores. E até o próximo programa Ciência e Consciência.